Olá, eu sou Rodrigo Belmonte, nós estamos no lacconcursos.com.br para conversar ainda sobre a organização de poderes, poder judiciário e na aula de hoje a gente vai conversar sobre os tribunais do trabalho e sobre os juízes do trabalho. Matéria bem simples, bem bacana, vamos analisar para variar estruturas e competências, tudo bem? Beleza? Sussa, tranquilos? Esse assunto está no artigo 111 ao 117 da Constituição Federal. Então vamos lá. Composição da Justiça do Trabalho e competência da Justiça do Trabalho são os grandes temas da aula de hoje. A Constituição Federal de 88 dispõe sobre a Justiça do Trabalho nos artigos 111 a 116, basicamente, porque a gente tem regras infraconstitucionais que detalham muito mais essa justiça especializada na área do trabalho. Essa previsão trata da composição e da competência do TST, do TRT e das varas do trabalho. O TST é o órgão máximo da Justiça do Trabalho. Tribunal Superior do Trabalho, situado em Brasília, é o órgão de cúpula da Justiça do Trabalho. Assim como o STJ é o órgão de cúpula da Justiça Federal e da Justiça Estadual. Assim como o TSE é o órgão de cúpula da Justiça Eleitoral no Brasil, assim como o STM é o órgão de cúpula da Justiça Militar da União no Brasil. Os tribunais regionais do trabalho são órgãos de segundo grau de jurisdição federal. Os juízes do trabalho compõem o primeiro grau da jurisdição federal. Percebam que é uma estrutura muito semelhante à da Justiça Federal. Eu tenho o TRT e tenho o TRF. Tenho o juiz federal de primeiro grau, tenho o juiz do trabalho de primeiro grau. A diferença está justamente na atuação de cada um. O juiz federal, ele vai cuidar das questões vinculadas à União. Já o juiz do trabalho trata de questões relacionadas ao direito do trabalho, especificamente CLT. Há previsão de um TRT para cada estado, contudo, o Pará e o Amapá dividem um TRT, o Distrito Federal e Tocantins dividem um TRT, Amazonas e Roraima dividem um TRT e Rondônia e Acre dividem um TRT. Há uma previsão constitucional de que cada estado deve ter um TRT, mas não tem, tá bom? Não tem. Vamos lá, quantos ministros eu tenho no TST? Segundo a regra constitucional, são 27 ministros. É ministro pra caramba, né? 27 ministros, só fica para trás do Tribunal Superior, do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Quem são os ministros? Quem são os ministros do TST? Desembargadores trabalhistas, ou seja, juízes do trabalho de carreira que, sendo promovidos ao longo da sua atividade, de juiz do trabalho para desembargador do trabalho e depois ministro do trabalho. Além disso, nós temos a ideia do quinto constitucional, né? Membros do MP e membros da advocacia podem ocupar vagas no TST. A escolha e nomeação, como é que funciona? Eu preciso de advogados com notório saber jurídico, conduta ilibada e mais de 10 anos de atividade na advocacia. Membros do Ministério Público com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. Todos são nomeados pelo Presidente da República após aprovação pelo Senado, maioria absoluta. Todos têm que ter mais de 35 anos e menos de 65 anos e são todos indicados pelo TST. Todos que eu me refiro, todos os advogados e todos os membros do MP. Os magistrados não, os magistrados vão chegando ao TST por antiguidade e merecimento. Belezinha? Tribunal Superior do Trabalho. A competência do TST por disposição constitucional será definida em lei. A Constituição da República não deu a competência da Justiça do Trabalho. Isso é bem interessante. Quem vai definir isso por regra autorizativa da própria Constituição é a legislação ordinária. Órgãos vinculados ao TST. Da mesma forma que eu tenho órgãos vinculados ao STJ, eu tenho órgãos vinculados ao TST. Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. Fica junto ao TST. Competência, dentre outras as funções, é regulamentar os cursos oficiais para ingresso e promoção na carreira. Tem uma colega minha que ela trabalhava conosco no Ministério Público no Ministério Público Federal. E estudou sempre para a área trabalhista. Hoje ela é juíza do trabalho. E eu lembro até hoje ela mandar as fotos para a gente do tempo que ela ficou em Brasília por conta do curso de formação de magistrados do trabalho, quando ela foi aprovada no concurso da magistratura. Hoje ela é juíza do trabalho em Mato Grosso. Feliz da vida! Com certeza, quem não ficaria, né?
Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Qual que é a competência? Exercer na forma da lei a supervisão administrativa, orçamentária, financeira, patrimonial da Justiça do Trabalho como um todo. E é órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante. Lembra quando a gente estudou o STJ? Que tem a Escola Superior de Formação de Magistrados junto ao STJ? E lá também tem o Conselho da Justiça Federal? Aqui não é diferente, só que é para a área trabalhista. Nós temos uma Escola de Formação de Magistrados Trabalhistas e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, tudo vinculado ao TST. O STJ tem a sua estrutura de escola, de formação e conselho vinculado ao STJ. O TST tem a dele. São as duas grandes estruturas da Justiça Federal brasileira, Justiça do Trabalho e Justiça Federal, tá bom? Agora a gente vai estudar sobre os TRTs. A gente analisou a estrutura do TST e agora do TRT. TRTs são ocupados por desembargadores, não são ministros. TRTs são desembargadores, porque é um tribunal de segundo grau. Então, no tribunal de segundo grau, os membros são chamados de desembargadores. Cada TRT deve ter no mínimo 7 desembargadores, no mínimo. Aqui em Mato Grosso, o TRT de Mato Grosso tem 7 desembargadores, tá? Que é o mínimo. Quem são? Magistrados trabalhistas, preferencialmente da região, ou seja, preferencialmente do estado aqui, tá? Advogados e membros do MP. Aqui eu aplico inteirinha a regra do 5º Constitucional, artigo 94. Quem que escolhe? Como que se dá a escolha? No caso dos advogados, para escolher, tem que ter notório saber jurídico, conduta ilibada e mais de 10 anos na atividade profissional da advocacia. Membros do MP que sejam escolhidos, e aqui do MPF não, é do MPT, tá? Deixa eu arrumar aqui. Membros do MPT, Ministério Público do Trabalho. Espera aí, já estou arrumando, só um minutinho. Olha lá. Membros do MPT, Ministério Público do Trabalho, com mais de 10 anos de atividade na carreira. Todos são nomeados pelo Presidente da República, precisam ter mais de 30 anos, menos de 65, e os magistrados sobem para o tribunal por antiguidade e merecimento. Belezinha? Sussa, tranquilos? É uma repetição do TRF, né? Os mecanismos são muito parecidos. A competência do TRT será definida em lei. Os TRTs instalarão justiça itinerante. Lembra da justiça itinerante, o busão da Justiça Federal? Aqui eu posso ter o busão do TRT, né? Os TRTs poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais. Exatamente a mesma situação do TRF. Percebam que as estruturas são muito parecidas, muito semelhantes. Não é à toa que muitos políticos nesse país querem acabar com a Justiça do Trabalho. Sim, querem acabar com a Justiça do Trabalho. Haveria uma junção das duas justiças, federal e do trabalho. Acho difícil isso acontecer, porque a Justiça do Trabalho ela tem um papel primordial hoje para o Executivo Federal. Sabe qual é? Arrecadação previdenciária. De todos os acertos feitos na Justiça Trabalhista, e não são poucos, são muitos, existe uma enormidade de arrecadação de tributos federais. Imposto de renda e contribuição previdenciária. Então, por conta disso, eu acho muito difícil eliminar, apesar de que a Justiça do Trabalho tem uma estrutura muitíssimo parecida com a Justiça Federal, tá? Mas muito parecida mesmo, tá bom? Beleza? Vamos em frente, o que a gente tem aqui ainda? Juízes de trabalho, são os juízes que atuam em primeiro grau. É composta, as varas do trabalho, ela tem um juiz titular e um juiz substituto, semelhante à estrutura da Justiça Federal. Nas varas do trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz singular. Há muito tempo atrás existiam as juntas trabalhistas, né? O que eram as juntas trabalhistas? A vara do trabalho era presidida por um juiz do trabalho, formado em direito, concursado, e por 2 juízes auxiliares.
Um representante dos empregados e outro representante dos empregadores. Isso era a junta do trabalho. Era meio bagunçado o negócio. Até que foram eliminados esses juízes auxiliares. Acabou, né? E hoje a Justiça do Trabalho é conduzida por um juiz singular. Só tem um juizão lá, que é o juiz titular da vara ou o juiz substituto, tá? A lei criará vagas na Justiça do Trabalho, a lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-las aos juízes do direito. E o recurso, nesse caso, vai para o TRT. Lembra da Justiça Federal? Que onde não houver vara da Justiça Federal, eu posso chamar um juiz estadual para poder exercer a função de juiz federal? A mesma coisa aqui. Então, dependendo da cidade, se for uma cidade muito pequenininha e distante de outras varas do trabalho, pode acontecer que um juiz de direito seja responsável pela Justiça Estadual, pela Justiça Federal e pela Justiça do Trabalho. Coitado desse juiz, né? Ele passou no concurso de juiz estadual pensando assim, pô, me livrei do direito do trabalho, porque é chato pra caramba, né? E aí, de repente, ele vira juiz do trabalho. Mas para isso acontecer, precisa de uma lei determinando que em certas cidades, em algumas localidades onde não há Justiça do Trabalho, e no caso da Justiça Federal, onde não há Justiça Federal, que o juizão de direito é que vai aguentar a bucha, né? Tá pensando que é moleza, que é só ganhar aqueles 30 conto por mês? Não, filho, de repente você tem que trabalhar por 3, né? Mas isso aqui sempre depende de lei. Não é automático, não é por ato administrativo, exige lei, tá? Hoje é muito difícil acontecer, mas é muito difícil mesmo. A lei disporá sobre a constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e condições de exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho. Toda a Justiça do Trabalho ela é regulada por lei ordinária. A competência dela é muito pequena prevista na Constituição. Mas vamos lá, vamos analisar assim mesmo, né? Competência dos juízes do trabalho. Ações oriundas da relação de trabalho, abrangidas os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Só uma coisa. O Supremo Tribunal Federal já falou que a administração pública direta e indireta não vai rolar na Justiça do Trabalho, a não ser para a galera que é da CLT. Só para esses. Porque o servidor público estatutário da administração direta e da administração indireta vão ou para a Justiça Federal ou para a Justiça Estadual. O servidor público estatutário da União, de uma autarquia, ele tem suas relações de trabalho discutidas na Justiça Federal. Agora, se for um juiz, se for um servidor público... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você, que está estudando para o concurso aí da Secretaria de Fazenda de Santa Catarina, para o cargo aí, um cargo aí maravilhoso de auditor fiscal da Receita Estadual. Nós aqui da Lá Concursos, em 2018, nós entramos aí para valer, super competitivo em concursos de carreiras fiscais. Então, nós temos hoje aqui no site, né? Temos um site aqui bem específico, já 5 cursos pré-editais. Tá? Temos o pré-edital de Goiás, de Brasília, Bahia, Rio Grande do Sul e agora esse aqui de Santa Catarina. Nós queremos nos tornar o melhor e o maior site de carreiras fiscais do Brasil. E claro, para isso nós temos uma equipe de professores aqui top de linha. Nós não temos professores medianos aqui no nosso quadro. Vocês viram aí já a qualidade dessa aula demonstrativa, né? Professor, quanto custa? Como é que é esse programa de vocês? Gente, nesse curso nosso é o pré-edital. Todo o curso da LAC pré-edital tem um período um pouco mais longo. Este curso, nós temos um prazo de 180 dias. Durante esse período, você poderá assistir às aulas quantas vezes quiser e na hora que desejar. Professor, e o investimento? Investimento apenas 10 parcelas de R$60. Ah, professor, estou com outra dúvida. Claro, vem comigo. Olha só, professor, matriculei hoje.
e daqui 3 dias, por exemplo, o edital foi publicado. Eu tenho que fazer uma nova matrícula no pós-edital? Não, pode ficar tranquilo, porque se o edital for publicado dentro do prazo de acesso, nós faremos todos os ajustes a custo zero para vocês, mas tem que estar dentro do prazo de acesso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui na Lá Concursos. Nós estaremos juntos nessa caminhada aí para você alcançar o tão sonhado cargo público de auditor fiscal da Receita Estadual. Último recado, já ia esquecendo. Todas as segundas-feiras, nós aqui da Lá Concurso, no nosso canal do YouTube, nós temos uma live com o nosso coordenador de carreiras fiscais, o professor André Fantoni, que ele vai sempre explicar, dar informações, notícias, dicas, aulas, aulões, revisões para a carreira fiscal. Todas as segundas-feiras, às 19h30. Então, peço as gentilezas que se inscrevam no nosso canal e seja nosso seguidor no nosso Instagram, porque nós transmitimos por esses 2 canais, Instagram e YouTube. Bacana, meus amigos? Um forte abraço, espero vocês. Fui, tchau, obrigado. Clique lá.